Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Retornada, da Donatella de Pietro Antônio, com tradução para o português do Mário Brezighello. Esse livro saiu pela primeira vez no Brasil pela tag Inéditos e antes de fazer o vídeo eu quis pesquisar para saber se ele de fato tinha saído para o público geral depois, como é de costume. Eu vi que a parceria da tag foi com a editora Faro Editorial e eu procurei o livro e eu acabei achando, mas ele tem outro título. Ele se chama A Devolvida e essa aqui é a capa. E eu fiz esse minuto de silêncio porque mudaram o título, mudaram a vibe da capa, não parece o mesmo livro. E na verdade talvez eu entenda um pouco o que a editora fez. Ela quis chamar mais atenção pra, sei lá, leitores de thriller e tudo mais, porque é o que o livro parece com a capa nova, né? Só que a vibe do livro tem muito mais a ver com essa roupagem aqui que veio na tag Inéditos e talvez os leitores que a editora tente conquistar fazendo de conta que o livro é um thriller não vão ficar nada satisfeitos com o que eles vão encontrar, porque esse livro definitivamente não tem nada a ver com essa vibe e, bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu acho que ficou meio inevitável a gente encontrar ecos de Elena Ferrante em qualquer escritora italiana que a gente leia por esses tempos e que traga alguns assuntos que também estejam presentes na obra da autora, né? Então em Ferrante a gente geralmente tem protagonistas narradoras mulheres, a gente tem questões com maternidade, a gente tem questões envolvendo o estudo das meninas a partir do ensino médio, a gente tem questões envolvendo morar na cidade, morar no interior, falar italiano, falar dialeto, e tudo isso tá presente aqui na obra da Donatella através da história de uma protagonista cujo nome a gente não vai saber. É a própria A Retornada que tá contando pra gente a história. E a gente sabe que ela vai contar a história pra gente já na idade adulta, mas revivendo os sentimentos e passagens de sua vida da pré-adolescência e da adolescência. Tudo começa quando ela tem 13 anos e está sendo devolvida pra família biológica. Ela não sabe por quê e ela vai ter que lidar com esse abandono duplo, que é, ela nunca soube por que ela foi dada em adoção pela família biológica, tampouco porque ela está sendo devolvida agora. Os pais que ela teve até então na sua vida disseram que a família biológica pediu ela de volta. Não é muito o que ela sente quando ela chega lá. Ela cria na cabeça dela a história de que a mãe adotiva dela estava ficando doente e não queria que ela sofresse, não queria que ela passasse por essa doença junto, então devolveu. Mas a verdade é que tudo que ela tem na cabeça é um grande ponto de interrogação. E como se já não bastasse as dores afetivas, o sentimento de solidão, de você ter sido abandonada 2 vezes, ela ainda vai ter que lidar com uma quebra brusca de padrão de vida, porque na família adotiva ela era filha única de um casal que vivia bem e que mantinha um certo padrão financeiro. Na família biológica dela, ela tem mais 4 irmãos e vai ter que encarar uma realidade de uma família onde várias crianças dividem o mesmo quarto, de uma família que briga por causa de comida na hora das refeições, porque a comida nunca é o suficiente. Enfim, além de viver um turbilhão interno, ela vai encontrar uma outra realidade onde ela também não vai ser muito bem-vinda, né? Os irmãos meio que não entendem por que ela voltou. Alguns têm um pouco de raiva dela porque ela vivia uma vida muito privilegiada, então ela chega nessa casa e ela nem sabe direito ajudar nas tarefas domésticas porque ela não tinha nada disso, e os irmãos a princípio só pensam que ela é uma mimadinha, bem como a própria mãe biológica dela que tá ali recebendo ela de volta meio a contragosto. E acompanhar tudo isso com a personagem é um turbilhão. Esse livro é um turbilhão interno, ele não tem nada de thriller, como sugere a capa do livro da Faro Editorial. Só que ele realmente acontece muito internamente, é muito louco viver isso com a personagem, através da sua narração em primeira pessoa e sem que a gente even chegue a saber o nome dela. Então você se coloca muito no lugar dela e tenta imaginar como seria viver essa situação. Tem uma frase do livro, que é uma frase que eu vejo que vários autores do livro ressaltam, que é quando ela tenta chamar a mãe biológica de mãe a primeira vez e a palavra não sai, e ela fala que depois que ela foi devolvida, a palavra mãe se aninhou na garganta dela para não mais sair, porque o que significava uma mãe, a primeira que deu ela para os outros, a segunda que devolve ela para a primeira que tinha dado. Então essa é uma grande questão na cabeça dela, é lógico, não tinha como não ser, e ao longo da história a gente vai tentando entender por que diabos ela foi devolvida, por que diabos ela foi dada a princípio. Afinal de contas a família é pobre, mas parece que cria todos os seus outros filhos que tem, porque justamente com ela que estava ali no meio, ela não foi a mais nova, ela não foi a mais velha, porque exatamente com ela isso aconteceu. A gente vai conhecendo essa história aos poucos, mas a verdade vai ser revelada só lá mais
pro final e de uma maneira que também não é a melhor das maneiras, né? A autora consegue colocar muito sentimento aqui e mesmo num livro curto, ela consegue apresentar também algumas questões inerentes à sociedade, ao contexto em que a personagem vive. Então, como eu falei, a gente tem a questão de falar o dialeto, de falar o italiano, a gente tem a questão de que ela é uma aluna modelo, então a professora dela precisa convencer os pais de que ela merece continuar na escola e para isso os pais biológicos vão ter que pedir ajuda financeira aos pais adotivos que devolveram, se eles afinal ainda querem continuar cuidando da menina, mesmo que de outra forma, porque eles não vão ter dinheiro para mandar ela para a escola do jeito que ela merece. E também a gente tem algumas questões de outros personagens que acabam aparecendo na história. Tem um plot em específico do Vincenzo, que é um dos irmãos dela, que aparece com mais força, porque ele arruma muito encrenca em casa, tá envolvido com coisas escusas, às vezes some, às vezes aparece com uns presentes pra família. Então a história dele também gera um burburinho assim no livro, mas ela é resolvida de uma maneira relativamente rápida. E tem um outro ponto muito incomodativo na história que também tem a ver com o Vincenzo, que é a relação de amor que ele tenta desenvolver com a protagonista. Eles são irmãos, né? Então seria um incesto, só que eles não foram criados juntos. Ela acabou de chegar, ela é uma menina de 13 anos, ela é bonita, ela suscita o interesse dele e ele tenta se aproximar dela. Em nenhum momento a gente tem uma violência ou um ato não consensual, mas ela sempre tá com um pouco de pé atrás, até porque ela é mais nova, então a gente percebe esse cara se aproximando, ele é o irmão dela, não tem como não se incomodar. E o incômodo, aliás, é uma coisa que a gente percebe que a Donatella quer provocar. Nessa e em muitas outras situações. A escrita dela é muito crua e ela não tem medo de enfiar dedo em ferida, assim. Ele é um livro muito sensitivo, na minha opinião. Ela descreve odores aqui de uma maneira muito crua e eu sentia, logo nesse início da transição da personagem, ela dorme na mesma cama que a irmã mais nova, a Adriana, e a Adriana faz xixi na cama. Então ela fala muito do cheiro fétido de urina no colchão e eu conseguia sentir o cheiro assim no ar na hora. Então a autora tem muito esse poder de conseguir transportar a gente para aquela situação. E isso faz com que o livro pegue muito. Como eu falei, ele é um livro curto, ele não desenvolve muito as histórias do personagem, ele é um livro que funciona muito mais na cabeça da personagem, apresentando pra gente algumas situações, mas ele com certeza é um livro que passa a sua mensagem, porque você sai mexido dele, você sai mexido da escrita, você sai mexido da experiência, não tem como não se afetar com aquilo, não tem como passar ileso, porque ela sabe muito bem descrever e te transportar para aquilo, principalmente para a cabeça de uma personagem que na adolescência está vivendo todo esse turbilhão de ser enxotada da família que você pertencia e não muito bem aceita pela outra. Um dos pontos altos do livro, na minha opinião, é a relação que a personagem consegue construir com a Adriana, que é a irmãzinha que acaba criando uma idolatria por ela e elas acabam encontrando um ponto ali pra criar uma relação legal, pra proteger uma a outra, e eu acho isso muito bonito. Eu acho que é o ponto mais delicado que a autora consegue colocar aqui. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês já leram o livro, se vocês ficaram curiosos pra ler, comentem aqui embaixo. Se vocês já leram, comentem também pra gente trocar essa ideia. Não é um livro que eu diria que é imperdível e nem que ele vai me marcar pra minha vida, mas ele é um momento de leitura bastante intenso. E pra quem tá com saudade da Helena Ferrante, eu sei que tá chegando o livro novo dela por aí, eu sei que tem gente que já tá até lendo. Esse daqui não deixa de ser uma boa opção. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!